Olá pessoal, aqui é a professora Michele dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 3. Na nossa aula de hoje nós vamos começar com o processo de especiação, né? Como se formam as espécies. Como nós já vimos, no nosso planeta nós temos uma grande biodiversidade, né? uma diversidade de espécies, né? E o que seria a espécie? Espécie é um conceito, né, importante e fundamental dentro da biologia, mas que ainda suscita um pouco de interpretações devido à dificuldade de se caracterizar, né, espécie. Quando a gente analisa, por exemplo, alguns indivíduos pertencentes a um mesmo grupo, a gente consegue diferenciar, né, algumas características, né, que os distingue de outro grupo. Por exemplo, quando a gente olha uma borboleta, a gente consegue diferenciar este grupo de um tucano, por exemplo. Ou quando vemos uma onça pintada, conseguimos diferenciá-los, por exemplo, de um macaco ou de um mico. Né? E uma planta, a gente consegue achar certas características que os distinguem dos grupos dos fungos, né? E dentro até mesmo de um mesmo grupo ou de uma mesma família de plantas, há espécies, né? Há indivíduos que são diferentes uns dos outros. Então isso nos daria a ideia de espécie, né? Porém, nós podemos ter situações em que essa conceituação não é tão clara, né? Porque quando a gente pega a ideia de que espécies elas são aqueles grupos que compartilham características em comum, de forma que a gente consiga distingui-los morfologicamente, pode não ser aplicável para certos grupos, como por exemplo essas borboletas. Cada uma delas aqui é uma espécie. Por que isso? Porque hoje nós sabemos, por meio de análises genéticas, né, e a gente consegue perceber, né, alguns especialistas conseguem perceber também por análise, não só morfológica e anatômica, mas também genética, de que essas espécies, na verdade, se tratam de espécies diferentes e não apenas uma única espécie. O primeiro a dar uma tentativa, né, de conceituar espécie foi Carl Linné, ou o mais conhecido como Linneu, no século XVIII. Carl Linné era um especialista, né, estudioso e muito prolífico nas suas áreas, né? Ele atuava também não só como botânico, mas também como geólogo, tendo várias outras incumbências, né? E ele, por conta dessa capacidade de organizar, visualizar e observar a natureza, ele conseguiu trazer para a biologia, né, um trabalho muito interessante de catalogação, tanto de espécies animais quanto espécies vegetais, né? E naquela época, na época de Linneu, ele só categorizou os grupos de seres vivos em grupos animais e vegetais. E foi a partir do trabalho de Linneu que se teve o primeiro conceito para a espécie, que seria um conjunto de seres vivos dotados de grande semelhança física entre si, demonstrando um padrão típico em todo o grupo. Mas seria este conceito mais apropriado? O grau mínimo, qual que seria, no caso, né, o grau mínimo de semelhança entre dois indivíduos para que eles pudessem ser considerados da mesma espécie? Porque a gente pode ter variações, né? Dentro da própria população humana, nós conseguimos visualizar essas diferenças, né? Então, até que ponto podemos considerar dois indivíduos pertencendo a espécies diferentes? Então, já começa aí o primeiro problema. Além disso, hoje a gente sabe que também há casos especiais, como por exemplo, em que você pode ter espécies
morfologicamente muito semelhantes, né, entre si, porém, quando analisados geneticamente, são totalmente diferentes. Como é o exemplo dos sapos, né, Alobates aparo e Epipedobates bilingues, sendo uma espécie inofensiva e a outra sendo uma espécie muito fatal, muito mortal, né? Porque produz um veneno neurotóxico. Outro exemplo é o caso das borboletas Danaus plexippus e Leminites archipus, que são espécies que são muito parecidas entre si, mas que se tratam de espécies diferentes. E outro exemplo, bem conhecido, é o caso das cobras corais, uma sendo a cobra coral verdadeira, Micrurus corallinus, né, que é uma cobra venenosa, né, e Oxyropus gibbei, que é, na verdade, uma cobra que não tem veneno, né, ela é uma falsa coral. Esses casos ilustram uma situação, um fenômeno chamado de mimetismo, na qual uma determinada espécie, tá, imita uma outra de forma a tentar escapar de predadores, porque geralmente algumas espécies que têm cores muito vibrantes na natureza é uma forma de sinalizar para outros de que ele é venenoso. Então, no caso, aquelas espécies, algumas espécies que convivem numa mesma região podem acabar desenvolvendo aí, né, uma coloração ou um formato muito semelhante à espécie que é venenosa, né, de forma a aí obter vantagens, né, porque o predador não vai saber qual seria o venenoso ou não. Outro caso também que pode acontecer é de você ter diferenças na própria população, no próprio grupo, né, pertencendo à mesma espécie. Um caso, por exemplo, o macho sendo diferente na fêmea. É o caso, por exemplo, do Thier-Sang, Rhamphochelus brasilius, na qual o macho é bem vermelho, bem vistoso, e a fêmea é totalmente cinza e apática, né? Outro exemplo também bem conhecido é o caso dos leões, né? O leão é bem diferente da leoa, porque ele possui uma juba, né, um tamanho muito maior, sua musculatura é diferente. Então, nesse caso, trata-se do chamado dimorfismo sexual, quando você tem diferenças entre sexos pertencendo entre indivíduos pertencentes à mesma espécie. E também tem situações em que você tem variações, né, dentro da mesma espécie, variações por conta de mutações, né? O caso, por exemplo, dos pistacídeos do gênero Agapornis, você tem muito isso, né? Você pode encontrar variações dentro da mesma espécie, né? Aí, no caso, trata-se de uma variação intraespecífica. Então, por conta disso, teve-se a necessidade de ampliar-se o conceito de espécie. E o primeiro a propor isso, depois de Linneu, foi Ernest Mayr, em 1942, que propôs a seguinte conclusão: que espécie seria, na verdade, grupos de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e de deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Ainda que alguns grupos de indivíduos estejam espacialmente isolados, se reunidos poderão cruzar e deixar descendentes. Então aqui Ernest Mayr ele já inclui aí não só a questão da semelhança física entre os indivíduos, né, tanto morfológica quanto anatomicamente, mas também o fato de esses indivíduos, além de eles terem que ser parecidos, eles devem ter a capacidade de deixar descendentes férteis, porque isso sinaliza que, na verdade, esses indivíduos têm uma carga genética igual ou mais próxima possível. Quais seriam as limitações dessa definição? Aí a gente também tem outras situações em que você pode ter populações que são variações de uma mesma população original.
Então, são organismos chamados de espécies crípticas, que elas são muito semelhantes anatomicamente, né? Porém, elas são diferentes genética e bioquimicamente. Então, você aí já tem uma outra situação também. Bem, então basicamente o conceito que fica dentro da biologia que hoje é aceita, tá? É que espécie biológica é um conjunto de indivíduos capazes de se reproduzir, gerando descendentes indefinidamente férteis. Portanto, a espécie deve possuir intrafertilidade, ou seja, ela deve ser possível reproduzir com outro indivíduo pertencente à mesma espécie, e interesterilidade, ou seja, ele não consegue produzir descendente com outra espécie, tá? Porque tem um isolamento reprodutivo. Bem, então, mas ainda há algumas situações em que a aplicação desse conceito é dificultado. Por exemplo, no caso de seres com relativa baixa complexidade, né, que são organismos muito simples, organismos unicelulares ou procariontes, por exemplo, ou no caso de seres que não se encaixam dentro da teoria celular, né, como é o caso dos vírus, essa situação, esse emprego desse conceito, ele acaba se tornando limitado, né? Então, o caso, por exemplo, das bactérias e dos vírus, já não é muito comum você fazer a distinção tão definida de espécie, né? E aí, nesse caso, como é que a gente consegue identificar essas espécies, né? É por meio de análises morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e genéticas. Bom, nós, considerando o processo da especiação, nós podemos ter dois processos, a anagênese e a cladogênese. A anagênese é um processo, né, em que você tem a formação de uma espécie a partir de uma população original, porém essa evolução, essa passagem a transformação de uma população original em outra espécie, ela demanda um longo tempo, tá? De acúmulo de mutações, né? E que essas mutações vão causando mudanças contínuas e lentas ao longo de um período bem grande de tempo, até que essa população, lá no final desse processo, ela esteja tão diferente quanto a primeira população, tá? Então é como se fosse uma transformação lenta e contínua por um longo período de tempo. Já a cladogênese, você tem uma população original e que por conta de algum processo de isolamento, né, e acúmulo de mutações, você tem um rompimento dessa população original em duas populações, e que essas duas populações elas vão evoluindo separadamente até chegar num ponto em que você vai ter a formação de duas espécies diferentes. Então você tem o rompimento do equilíbrio de uma população original, dando origem, originando duas populações que estão isoladas, né? E elas vão acumulando mutações, né, e diferenças genéticas a tal ponto em que, passado um certo período de tempo, elas já vão estar diferentes uma da outra. Então, esse é o processo chamado de cladogênese. Então, o tempo, considerando o tempo de especiação, né, resumindo, então, anagênese, ana sendo para cima e gênesis querendo dizer origem, anagênese representaria então uma progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam alterando a frequência genética de uma população. Portanto, assim, uma inovação orgânica favorável ou desfavorável que é selecionada pelo ambiente. Geralmente se estabelecem por eventos relacionados à mutação e permutação em cromossomos homólogos. Então, esse processo, ele geralmente é muito longo, tá? E é um processo contínuo, tá? Que vai aí demandar uma transformação dessa população, mas não de forma
drástica, como acontece na cladogênese. Tá? Na anagênese, esse processo ele é lento e contínuo. Já na cladogênese, ela compreende uma ruptura, né, do equilíbrio de uma população original em duas ou mais populações, tá? Que em função de contínuas transformações anatômicas e funcionais, né, em resposta às condições ambientais, elas resultam numa separação, ou seja, numa dicotomia, estabelecendo assim diferenças capazes de originar clados não compatíveis. O que seriam esses clados? Seriam os chamados ramos, né, que a gente viu ali na imagem. Então, por isso chama-se cladogênese, ou seja, a formação, origem ou formação de ramos, tá? Então, aqui a anagênese, um processo lento e gradual, e a cladogênese, que é um processo de ruptura drástica em duas populações. Bom, agora, como se dá o processo da especiação em si? Bom, para que possa acontecer a formação de uma nova espécie, tem que se ter uma população ancestral. Então, você tem a população ancestral, né? E por esse processo da ruptura de uma população, né? Ou por uma evolução gradual, pode ser por anagênese ou cladogênese, vai chegar um momento em que os ramos vão originar populações com acúmulos de mutações tão grandes que no final elas vão se diferenciar ou morfologicamente, né, externamente e internamente, ou seja, geneticamente. Até que vai chegar num ponto em que não haja mais encontro reprodutivo entre esses dois grupos. Aí, nesse caso, a gente diz que ocorreu uma interrupção do fluxo gênico, tá, entre as populações. Por quê? O acúmulo de diferenças genéticas ao longo do tempo foi tão grande que, se elas retornarem ao convívio numa mesma região e chegarem de se encontrar e tentarem estabelecer uma reprodução ali, não acontecerá a reprodução. Por quê? As diferenças entre elas são grandes demais para se restabelecer a população original. Então, já não há mais a possibilidade de formar descendentes férteis, ok? Então, pegando aqui, por exemplo, um caso, a gente viu agora caso de animal. E se fosse uma planta? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente tem um ambiente com plantas de folhas médias que cresçam em ambiente de relativa umidade e uma temperatura amena. Aí, nesse caso, por exemplo, você tem essas plantas e vamos supor que as sementes desta população caiam em regiões diferentes. Uma vai cair numa região de ambiente árido, tá? Vamos supor que essas sementes sejam carregadas para um outro lugar de ambiente árido e uma outra parte dessa semente caia num ambiente de clima úmido. O que pode acontecer? Como são regiões com características ambientais diferentes, né? Com climas diferentes, temperaturas diferentes, umidades diferentes, a seleção natural vai atuar de forma diferenciada nesses grupos, né? Essas sementes que vão crescer nessas regiões vão receber diferentes forças seletivas, né? No caso aqui, vão permanecer aquelas espécies que vão estar adaptadas para um ambiente extremamente árido, né? Ou seja, elas vão acabar desenvolvendo poucas folhas ou folhinhas pequenas, elas vão ter um crescimento menor, né? Elas vão ter a capacidade de estocar água. E no caso dos ambientes mais úmidos, essas sementes, como elas vão ter mais acesso a recurso, elas vão estar muito mais, elas vão ter a capacidade de crescer mais, vão ter folhas maiores. Então, ao final, você pode ter
populações, né, depois de um longo período de tempo, você pode chegar ao ponto de, se essas populações permanecerem por um longo tempo isoladas, chegará um tempo que essas populações, elas vão ter acumulado tantas diferenças que elas vão acabar se diferenciando morfológica e geneticamente, tá? A ponto de formarem espécies diferentes. Então, caso essas três populações, a população original e as duas populações resultantes, que estão submetidas a diferentes forças seletivas, permanecerem isoladas pela distância, a polinização, né, entre essas plantas será dificultada por elas estarem em diferentes regiões. Então, o polinizador que eu falo é aquele animal ou aquele agente que faz o transporte do pólen, né, que faz a fecundação de uma planta para outra. Os polinizadores que vão estar aqui nessa região serão diferentes dos polinizadores que vão estar aqui nessa região. E aí, no caso, não será possível a transmissão, né, o deslocamento do pólen de uma região para outra. Elas vão ficar restritas ao seu próprio ambiente. E aí, nesse caso, quanto mais isoladas elas estiverem ao longo do tempo, maior a possibilidade de você ter a formação de populações de espécies diferentes. E aí, nesse caso, o fluxo gênico, portanto, a gente considera como interrompido. O processo da especiação. Quais são os tipos de barreiras que podem impedir, então, esse cruzamento entre as populações de forma que, ao final, você tenha a formação de espécies? O que seriam essas barreiras? A gente pode ter, por exemplo, barreiras como rios, montanhas, uma distância, a separação de uma parte do continente, por exemplo, a formação de uma ilha, né, que acaba se distanciando do continente. Então, isso são considerados barreiras que a gente chama barreiras geográficas. E quando você tem a presença dessas barreiras geográficas, a gente diz, então, que existe um isolamento geográfico, na qual você tem uma população que é separada, né? A população ela é separada por conta dessa barreira, originando duas ou mais populações isoladas, né? E que interrompem um fluxo gênico entre essas populações. Isso, inclusive, pode até ser utilizado em laboratório, tá? Por exemplo, se você pegar um grupo de abelhas ou um grupo de moscas e tentar criar uma população original e separar essa população em duas cubas diferentes, de forma que elas estão separadas fisicamente, e empregar diferentes alimentos para cada um desses grupos, depois de 8 ou mais gerações, sendo submetidas a diferentes alimentos, você pode ter, ao final dessas gerações, populações totalmente distintas e adaptadas ao seu meio. E aí, se caso essa separação, esse isolamento geográfico permanecer, elas podem acabar se tornando espécies diferentes. E aí ocorre o que a gente chama de isolamento reprodutivo, tá? Então, nesse caso, quando o isolamento geográfico persiste por longos períodos de tempo, existe a chance do cruzamento entre esses indivíduos não ser mais possível e, portanto, tem essa formação de novas espécies. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de isolamento reprodutivo, que é o termo que é designado para explicar quando se tem interrupção do fluxo gênico entre populações. Tá? Então, para que se tenha a especiação, você tem que ter primeiro um isolamento geográfico, tá? O isolamento reprodutivo depois, para que você tenha a especiação, tá? Porém, pessoal, nem sempre a especiação ocorre necessariamente com a presença do isolamento geográfico. A gente vai ver que há situações especiais em que você pode ter a formação de espécies sem necessariamente você ter um isolamento geográfico, tá? É o que a gente chama de especiação simpátrica. Bom, basicamente nós temos dois tipos de especiação: a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica é essa que eu acabei de explicar, em que você tem a presença de um isolamento geográfico entre as populações com o mesmo ancestral. Então, ocorre, por exemplo, uma população
ela é isolada por uma barreira geográfica, pode ser um vale, pode ser um rio, uma montanha, né? E ao longo do tempo, por conta da diversificação gênica, o isolamento geográfico, né? Essas espécies, elas passam o tempo, elas vão acumulando diferenciações, né? Diferenças genéticas entre si, até chegar num ponto em que você tem um isolamento reprodutivo. Ou seja, se vocês colocar novamente essas duas populações em contato, eliminando esse isolamento geográfico aqui, e você tentar colocar elas em acasalamento, elas não vão conseguir acasalar e nem gerar descendentes férteis, né? Por quê? Porque já se passou tanto tempo de isolamento que elas já se tornaram espécies diferentes. Então, isso é a especiação alopátrica, tá? Agora também nós podemos ter o que a gente chama de especiação simpátrica, que é quando não ocorre o isolamento geográfico entre as populações, tá? Você tem uma população original vivendo numa mesma região, tá? Não há o isolamento geográfico, ou seja, não tem uma barreira, porém você vai ter um isolamento ecológico. Ou, por exemplo, como seria esse isolamento ecológico? Vamos supor que aqui um grupo se alimente de ervas e o outro grupo se alimente das folhas das copas das árvores. Elas vão ocupar recursos diferentes dentro do mesmo ambiente. Tá? E isso pode acabar gerando divergências genéticas, ok? Isso é muito comum, por exemplo, com insetos, tá? Ou polinizadores também, que se utilizam de recursos diferentes, né? E com o passar do tempo, eles vão se diferenciando. E aí, nesse caso, você pode ter o que a gente chama do isolamento reprodutivo, ou seja, a divergência genética chega a tal ponto que elas não conseguem mais ter fluxo gênico entre eles, né? Você já tem a formação de duas espécies distintas, tá? Então, nesse caso, na especiação simpátrica, lembrando, não ocorre isolamento geográfico. Tá? Um exemplo de algumas espécies que podem ter derivado da especiação simpátrica é os cereais ou outros vegetais de consumo humano, por exemplo, o trigo, o tabaco, a batata, tá? Todas essas espécies, elas na verdade surgiram por conta de um processo, né, de um fenômeno chamado de poliploidia, em que uma espécie, né, contendo um determinado número de cromossomos, tá? Cruza com outra espécie muito parecida, tá? Com um número de cromossomos diferente. Aí, nesse caso, se esse indivíduo, sendo diploide, se cruzar com outro indivíduo também diploide, ele pode gerar um híbrido estéril. Porém, durante o seu processo da meiose, eles podem fazer uma reconstrução do seu patrimônio genético, fazendo com que este número retorne a ser um número par, tá? E aí, nesse caso, de que forma que eles conseguem fazer isso? Duplicando o total de cromossomos. E aí, nesse caso, você vai ter um outro indivíduo com um número duplo de cromossomos, né? Duplicado. Aí, nesse caso, você tem a formação de um híbrido, tá? Totalmente diferente, que é constituído, que é chamado, nesse caso, de um híbrido fértil, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o trigo, ele é derivado disso, tá? Ele é derivado de duas espécies que existiam naturalmente e por conta da hibridização natural, teve aí a formação de uma nova espécie. Tá? Então, nesse caso, pessoal, a especiação seria espontânea, tá? Na especiação alopátrica, então, resumindo, né, você tem, para que haja a formação de novas espécies, tem que ter o isolamento geográfico, tá? Para formar populações diferentes. E na especiação simpátrica,
você tem uma nova população aqui que surge espontaneamente por conta de alguma mutação, aí ocorre um isolamento ecológico entre elas, e se essas diferenças se acumularem ao longo do tempo, ocorre o isolamento reprodutivo. E aí você tem a formação de uma nova espécie, tá? É mais comum em plantas do que em animais. Então aqui, fazendo um esquema resumido, uma população original, por conta de uma barreira, né? Uma barreira geográfica, você tem, ao longo do tempo, o isolamento reprodutivo e a formação de duas novas espécies na especiação alopátrica. Enquanto que na especiação simpátrica, tem uma população original, surge dentro dessa população algum fator, alguma mutação, algum fenômeno que faz com que esse grupo se distingue da população ancestral, e aí você tem a formação de uma nova espécie. Tá? Aqui explicando o processo da poliploidia, né? Você tem uma espécie A com um determinado número de cromossomos e uma espécie B com um número de cromossomos diferente. Os gametas, né, se formam, e se eles tiverem pelo menos compatibilidade, no caso pertencerem ao mesmo gênero, é possível, tá? E aí nesse caso, se os gametas tiverem ainda um nível de compatibilidade, eles podem gerar um híbrido. Porém, no momento em que ocorre a fecundação, dá erro, porque você tem um gameta aqui, nesse caso, que é par, e um gameta que é ímpar. A gente sabe que o descendente ele tem que ter um número par de cromossomos para que o processo final da meiose dê certo, né? Tendo número de cromossomos ímpares, você tem um erro. Tá? E como é que é resolvido esse erro? O número dos cromossomos, esse cromossomo que tem apenas uma cromátide, duplica a sua cromátide e assim resolve o problema. Porque aí ele duplicando a cromátide, ele vai restaurar o número par. E aí nesse caso, esse híbrido deixa de ser um número ímpar, passa a ser um número par, e aí ele é possível, né, de continuar a sua existência. E aí, posteriormente, ele vai dar origem a gametas normais, né? Gametas que podem entrar aí no processo da reprodução, originando descendentes férteis, tá? Bom, depois que acontece o processo da especiação, nós temos mecanismos que evitam com que a própria população, tá, originada dessa população ancestral, produza descendentes, tá? Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, cruzamento de espécies diferentes, é um gasto de energia, porque a espécie estará gastando recurso à toa, tá? Porque já não há mais compatibilidade, tá? E quando você tem o cruzamento, você pode acabar errando e gastando muita energia com um parceiro de uma espécie errada, tá? Então, nós temos dentro da natureza, né, a natureza se encarrega de colocar mecanismos que impedem esse processo. São chamados isolamentos reprodutivos, né, os mecanismos de isolamento reprodutivo. E aí nós temos os mecanismos de isolamento reprodutivo que vão interromper o fluxo gênico, tá? No caso, seres que constituem os dois grupos deixam de se reproduzir sexuadamente, ou, ainda que haja o coito, não há produção de um híbrido fértil, tá? Por quê? Porque quando você tem duas espécies diferentes, você gastar energia com um parceiro que seja de espécie diferente é prejudicial para a manutenção do patrimônio genético dessa espécie. Então, a próprio mecanismo natural impede isso. E aí a gente vai ver quais são esses mecanismos, tá? Neste caso, então, o cruzamento só vai ocorrer com indivíduos da mesma espécie, do mesmo grupo. Ok? Aí, uma vez que os grupos estejam isolados reprodutivamente, tem-se a partir daí, então, o surgimento de novas espécies. Então, quando você tem um isolamento reprodutivo, aí sim a gente pode dizer que você tem novas espécies, tá?
quais são esses mecanismos? Nós temos dois tipos de mecanismos, mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos. No caso dos mecanismos pré-zigóticos, são aqueles mecanismos em que o zigoto nem chega a se formar, tá? Porque há um impedimento, tanto para os gametas se encontrarem, tá? Ou até mesmo para os indivíduos nem chegarem de estabelecer relação. Então, quais são esses tipos? Nós temos o isolamento de habitat ou ecológico, quando você tem espécies que habitam regiões diferentes, então por isso que nem há a possibilidade de você ter um encontro entre macho e fêmea, tá? E aí, portanto, não tem a formação de descendente. É o caso, por exemplo, dos leões e dos tigres, porque os leões, apesar de eles serem felinos, né, junto com os tigres, eles são espécies diferentes e habitam regiões diferentes. Então, não há possibilidade de você ter o encontro dessas duas espécies, tá? Porque eles convivem em ambientes diferentes. Um em ambiente aberto e o outro em ambiente florestal. Outro mecanismo é o isolamento sazonal ou estacional, quando duas populações elas se reproduzem em épocas diferentes. Por exemplo, as espécies de ipê, tá? Muitas espécies de ipê, elas, apesar de serem muito parecidas, elas podem florir em tempos diferentes. Por exemplo, aqui na nossa região nós temos o Androanthus serratifolius, que é um ipê amarelo, tá? E o Androanthus ocrassus, que também é um ipê amarelo, mas ambos florescem em tempos distintos, tá? O serratifolius floresce de junho a agosto e o Androanthus de agosto a novembro. Então, não há um encontro dos gametas dos dois, tá? Os polinizadores vão visitar o Androanthus serratifolius em um período, tá? Aí termina a floração. Depois que termina a floração, começa a floração da outra espécie, assim impedindo que o pólen de uma espécie seja carregada por engano para a flor da outra espécie. Então, você tem um isolamento sazonal, né? Estacional ou também chamado de temporal. Um outro mecanismo é o chamado isolamento comportamental ou etiológico, em que os padrões de corte são incompatíveis. É muito frequente, por exemplo, em aves. Muitas espécies de aves que são aparentadas, elas têm, para evitar que uma espécie se copule por engano com outra, elas estabelecem rituais de acasalamento, rituais de corte, né? E a fêmea, ela só vai estabelecer relação com aquele macho que apresentar um comportamento sexual da sua própria espécie, tá? Um exemplo aqui é o pássaro cetim, que exibe aí um ritual bem complexo, né? A fêmea, ela monta o ninho como se fosse um portal, tá? E os machos, eles vão trazer objetos, e engraçado, sempre objetos de cor azul para a fêmea. E aí a fêmea, ela vai escolher aquele macho que for bem mais engajado, né, em trazer presente para ela. Então, se um pássaro, por engano, entrar na área, no território dessa fêmea, na área em que ela está, e apresentar um tipo de corte diferente do que ela está acostumada a ver, ela não vai estabelecer relação e nem cópula com essa espécie, tá? Ela só vai estabelecer relação com os machos da sua própria espécie, porque os machos já estão programados geneticamente para eles terem esse tipo de comportamento. Outro mecanismo pré-zigótico é o isolamento mecânico, em que os órgãos copulatórios das espécies são incompatíveis. Então, por exemplo, se um inseto tiver um tipo de um órgão sexual, ele não vai copular com uma outra espécie que tem um órgão diferente, tá? Pode ocorrer tanto em animais, tá, quanto em plantas. Por exemplo, em animais, né, a diferença de formas e tamanhos do órgão sexual. E no caso das plantas, o tubo polínico não germina em estigmas de plantas que não são da sua própria espécie.
tá? O exemplo aqui também que eu posso dar é o caso do acasalamento das libélulas, em que o acoplamento dos órgãos copulatórios de macho e fêmea, elas têm que se ligar perfeitamente, tá? Então, quando esses órgãos não têm a mesma morfologia, elas não conseguem se acoplar, porque eles têm que ficar ligados durante a cópula. Então, como eles não se acoplam, não há um acasalamento. Agora vamos para os mecanismos pós-zigóticos. Suponhamos que nós temos duas populações que ainda estão finalizando a sua especiação, ou seja, elas já estão em vias de se tornarem espécies diferentes, mas essa especiação ainda não se finalizou. Então, elas ainda detêm certo nível de semelhança genética ainda, tá? Mesmo assim, já vai ter mecanismos que vão impedir o zigoto de se formar, tá? Eles podem ter o encontro, podem ter a cópula, mas o zigoto não se forma. Aí a gente chama de mecanismos pós-zigóticos. A gente pode ter a situação de inviabilidade do híbrido, em que há a formação do embrião, tá? Perdão. O embrião, ele ou não se desenvolve, ou o indivíduo morre antes da maturidade sexual. Tá? É o caso, por exemplo, de algumas espécies de salamandra do gênero Ensatina, que vivem nas mesmas regiões. Então, você pode ter algumas subespécies bem parecidas, tá? Elas podem ter uma cópula, elas podem estabelecer relação, porém, quando tem a formação de filhotes, tá? Esses híbridos, esses filhotes híbridos, eles não chegam a se desenvolver. Ou aqueles que conseguem completar o seu desenvolvimento são frágeis. Então, esses indivíduos acabam morrendo antes de chegar na maturidade sexual, certo? Outro processo também que pode acontecer de mecanismo pós-zigótico é a esterilidade do híbrido. O híbrido, ele chega a se formar, ele chega até a idade adulta, porém, ele é estéril, tá? Ele não consegue produzir gametas funcionais. E aqui nós temos um caso clássico, a égua com o jumento, tá? Que quando copulam, tá? Por eles pertencerem ao mesmo gênero, o cavalo, ele tem um parentesco bem próximo do jumento, eles conseguem se acasalar, porém o híbrido é estéril, porque dá origem à mula, né? Por que isso acontece? Porque o cavalo, no caso a égua, né? A fêmea do cavalo, ela vai possuir 64 cromossomos e o jumento vai possuir 62 cromossomos. E aí o híbrido resultante, ele vai possuir um número ímpar de cromossomos, tá? 63 cromossomos. E aí, nesse caso, como o número é ímpar, você tem a inviabilidade do híbrido, ok? Ele não consegue produzir gametas funcionais. Bem, pessoal, então, em geral, há diversos mecanismos de isolamento reprodutivo que podem ocorrer ao mesmo tempo. Tá? Você pode, por exemplo, ter, no caso, esses isolamentos pós e pré-zigóticos, eles podem acontecer isoladamente ou podem acontecer mais de um mecanismo ao mesmo tempo. Você pode ter, por exemplo, um mecanismo de isolamento mecânico e sazonal ao mesmo tempo. Ou você pode ter sazonal, mas caso aconteça um encontro dos gametas entre essas duas espécies diferentes, há a inviabilidade do híbrido, tá? Então, geralmente há dois ou mais processos de isolamento reprodutivo associados, tá? Quanto mais o tempo se passa desde a diversificação que originou essas espécies, tá? De um mesmo grupo ancestral, maior a quantidade de diferenças acumuladas. Então, por exemplo, se eu tenho grupos que ainda têm um maior parentesco, porque a separação dessas espécies ela aconteceu recentemente, então é bem provável,
tá? Que elas ainda consigam gerar descendentes. Agora, aquelas espécies que já se separaram há muito tempo, lá na população original, já se separaram há milhões de anos, então é bem provável que já não há mais a possibilidade de você ter o estabelecimento do fluxo gênico. Então, aí você diz realmente que você tem duas espécies bem estabelecidas. Com isso, nesse caso, né? Por conta desses isolamentos, você tem a manutenção da espécie dentro do seu curso evolutivo e com características genotípicas próprias. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.